Bom dia, investidor! Aqui é o Renato Falcão e esse é mais um dos 365 dias em que eu estou compartilhando diariamente um conhecimento aqui no meu canal de vídeos, algo que fez a diferença na forma como eu penso, na forma como eu desenvolvo as minhas operações na Bolsa de Valores hoje em dia, e eu acredito que pode colaborar aí para você ter um caminho de um pouquinho mais de crescimento por dia, todos os dias, até atingir os seus objetivos. E hoje eu vou falar sobre um tema polêmico e ao mesmo tempo básico. Stop loss. Devemos usar ou não? Muitas vezes a gente escuta, as pessoas falando sobre a necessidade de utilizar o stop loss, sobre a essencialidade de se utilizar o stop loss, mas mesmo assim a gente vê alguns traders insistindo em não utilizar o stop loss. E agora eu vou falar em que tipo de caso o stop loss é simplesmente essencial, em que tipo de caso o stop loss pode ser considerado com outros tipos de gestão de risco e em que tipo de caso que o stop loss não deve fazer tanto sentido. Primeiramente, vamos falar do tipo de operação que mais precisa do stop loss. As operações direcionais, as operações principalmente aquelas baseadas em sistemas de análise gráfica tradicionais, que envolvam um pouco do seu juízo de valor, um pouco da sua subjetividade na tomada de decisão. Por que esses sistemas eles necessitam absolutamente do uso do stop loss? Porque simplesmente se você não utilizar o stop loss, você vai acertar algumas vezes a mais e isso pode te matar. Como assim, Renato? Basicamente, se você não utilizar stop loss trabalhando com análise gráfica, discricionária, subjetiva, price action, modelos mais tradicionais, simplesmente se você não utilizar o stop loss, você vai acertar algumas vezes que você seria estopado. Pô, Renato, então eu não devo usar o stop, certo? Pois é. Você vai acertar algumas vezes e é aí que mora o perigo, porque você vai pegar confiança. Só que se você pegar confiança e não tiver uma sequência infinita de acertos, o que cá pra nós, se você tá achando que tem alguma possibilidade na bolsa de ter uma sequência infinita de acertos, eu acho que é mais fácil acreditar que o Papai Noel vai trazer a calói no final do dia, mesmo sem ser Natal, né? E se você não vai ter uma sequência infinita de acertos, em algum momento a tua confiança vai fazer o quê? Ela vai fazer você começar a operar maior. Se você operar maior, o que vai acontecer? Na hora que você errar, você vai errar feio e você não vai ter stop, você muitas vezes vai pensar até em aumentar a quantidade posicionada e isso é pior ainda porque vai ter outras vezes que você vai acertar, vai conseguir recuperar desse jeito, vai ganhar mais confiança nesse tipo de prática e você vai precisar de uma vez que o mercado não te dá uma colher de chá para gerar perdas irrecuperáveis, basicamente, perder aí 50% a 60% do capital. A gente já escutou casos de traders que perderam até mais do que isso por fazer esse tipo de conduta. Então, quando você está operando com base em análise gráfica, é essencial você utilizar o stop. Quando que não é essencial você utilizar o stop? Não é essencial você utilizar o stop quando o seu propósito não é fazer trade direcional, quando o seu objetivo não é baseado em preço, quando o seu objetivo é baseado em valor. Se você trabalha, por exemplo, com análise fundamentalista, o que vai fazer você desfazer uma posição não é um ponto de stop. Um ponto de stop é um ponto de preço, ele não é um ponto de valor. Um ponto de preço não quer dizer nada para quem está fazendo uma análise de valor, ou quer dizer muito pouca coisa. E muitas vezes, se o ponto de preço não é acompanhado por uma mudança no seu panorama de valor, ele é até uma oportunidade de você aumentar o seu posicionamento, porque são filosofias muito diferentes. São filosofias, quando você está falando de uma análise de valor, é uma filosofia em que o que vai fazer você sair de uma operação mal sucedida é você observar que ela não tem mais potencial de gerar aquela apreciação a longo prazo. E isso é o que faz sim com que quem faz análise de valor muitas vezes tenha perdas percentuais grandes em algumas posições que não dão certo, e justamente por isso que o dilema de um bom value investor tem que ser uma pulverização entre setores, uma pulverização de fatores de risco, de repente até alguns hedges no risco sistêmico, porque daí ele vai conseguir administrar essas perdas grandes quando acontecerem, já que ele tem aí um tempo de maturação um pouco mais longo
dos seus fatos relevantes. Isso vai fazer com que ele muitas vezes amadureça os lucros tarde demais, mas os prejuízos também. Bom, eu falei do caso onde é essencial você utilizar stop loss e eu te falei de um caso onde não é nem aconselhável trabalhar com stop loss desde que você seja um value investor que pulveriza, que está sempre acompanhando os seus investimentos e que está sempre de olho em qualquer mudança de cenário, porque o value investor ele faz o buy and hold, ele não faz o buy and forget, ok? E qual que é o caso em que depende, e na verdade você vai ter sim um critério de stop loss, mas muitas vezes ele não vai ser um ponto fixo. Qual vai ser esse caso em que a minha resposta é depende? São justamente os trading systems. Por quê? Porque quando você está caminhando mais para o efeito de cascata, da decorrência de várias operações seguindo um método, seguindo um padrão, você tem as suas métricas de geração de entrada, de geração de plano A e geração de plano B. E às vezes a geração de plano B ela não vai ser um ponto de stop loss fixo, ela vai ser um ponto de você desfazer a operação ou de repente até fazer a virada de mão, né? Se você estava comprado, além de zerar a compra, você entra vendido caso aconteça isso, que vão ser dependentes de alguma indicação gráfica. Eu vou dar um exemplo. Quem opera trend following classicamente vai seguir um indicador de tendências, por exemplo, uma média móvel, um high low, um parabolic SAR, por exemplo, para gerar o sinal de entrada, por exemplo, numa posição comprada. E quando que ele vai desfazer uma posição comprada? Quando ele tiver uma sinalização pelo mesmo indicador na direção contrária. Então ele não vai trabalhar com pontos fixos de stop loss. Ele vai trabalhar com pontos condicionados ao gráfico de manutenção ou zeragem da posição. E isso é algo que só deve pensar um investidor mais avançado, um investidor que já tem aí algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas na mão, que já tem um pouco mais de vivência, que já teve os seus desafios de disciplina superados em algum momento da sua vida, porque daí ele está pronto para interagir com isso, que é algo que necessita um alinhamento muito grande entre o seu mindset, a sua estratégia, a forma como você interage com o mercado. E sendo assim, esse tipo de operação é um tipo de operação em que você não vai trabalhar com stop loss fixo e nem por isso você vai estar sem plano B, porque você está sempre condicionado e você tem um controle do que isso geraria no passado. Outros tipos, existem estratégias de arbitragem, por exemplo, em que você vai fazer a operação de pares, que são long and short, por aí vai. Também são operações em que você não trabalha com stop loss fixo, você trabalha com stop loss condicionado ao contexto do próprio par. Então, existem alguns casos em que operar objetivo não necessariamente vai ser operar com stop loss, mas esses são casos um pouco mais avançados e são casos em que você testou, aprovou e não é por não ter stop loss fixo que você não tem controle de risco, de exposição. Então, dessa forma, eu acho que a gente conseguiu colocar os pingos nos is aí em relação a alguns conceitos fundamentais sobre o uso do stop ou não. E eu acho que a mensagem principal que tem que ficar é a seguinte: não misture essas três classes diferentes de necessidades ou não do stop loss. Se você começou uma operação pela análise gráfica e ela deveria ter stop loss, não tire o stop loss por falar, mas ela está com fundamento legal, vou ficar na posição. Quando você mexe no gênero da tua estratégia, no meio da estratégia, não tem outro caminho provável senão o do fracasso, senão o da frustração, senão o do estresse, senão o de uma perda muito grande de dinheiro. Então, simplesmente não faça isso. Escolha uma linha de posicionamento, estude essa linha de posicionamento, se especialize nessa linha de posicionamento, que seja adequada para o seu perfil, que seja adequada para as suas características como investidor e faça somente o que você se propôs a fazer em cada um dos momentos. É isso aí. Nesse vídeo de hoje você aprendeu um pouco sobre stop loss. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma opinião, se você quer compartilhar um comentário, por favor, eu teria o maior prazer de ouvir o que você acha aí. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Eu não sei se você está vendo no Facebook, se você está vendo no YouTube, mas dando um joinha aí vai ser a forma da gente saber que tipo de tema que vocês mais sentem que está impactando a vida de vocês. E é isso. Se você gostou também, eu te aconselho que você se inscreva no canal do Portal Alok no YouTube para você ser notificado em primeira mão de cada um desses vídeos que eu estou postando todos os dias. E eu só posso te dizer que eu vou estar aqui amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo lugar, te esperando com mais um conhecimento trazido
em um formato de vídeo. Um forte abraço!